Ego. Brasil, vamos lá. Thaisa Oliveira desvendando um grande mistério. Vocês lembram quando o presidente desistiu da reforma da Previdência, mas não da propaganda caríssima com capa extra nas principais revistas do país, ainda pregando a reforma? Quem pagou? Nós. Quanto custou? É o que Thaisa Oliveira foi perguntar direto ao presidente. Thaisa, boa tarde. Oi, Madá, boa tarde a você e a todo mundo que nos acompanha. Pois é, a gente falou disso há pouco mais de um mês, porque essa propaganda foi veiculada na sobrecapa de 4 revistas de circulação nacional, a revista Veja, Época, Isto é, Dinheiro, e veio na véspera do anúncio oficial de que o governo havia desistido, de votar a reforma da Previdência. Isso no dia 19 de fevereiro. O governo federal afirma que ganhou as capas publicitárias das revistas. Revista Veja, Época, Isto é, Dinheiro. Essa resposta foi encaminhada à Gazeta do Povo no dia 23 de março, via Lei de Acesso à Informação, em resposta a uma demanda encaminhada há um mês atrás, no dia 20 de fevereiro. Portanto, dentro do prazo legal. Bom, a nota afirma o seguinte: a veiculação do anúncio no formato capa falsa nas edições das revistas citadas na solicitação, as revistas citadas, revista Veja, Época, Isto é, Dinheiro, foi de iniciativa das próprias editoras e não houve dispêndio orçamentário. As informações acima foram disponibilizadas pelo diretor do Departamento de Mídia da Secretaria Especial de Comunicação Social da Secretaria-Geral da Presidência da República. Esse é o print, a gente vê na tela, da resposta encaminhada, portanto, à Gazeta do Povo em relação à demanda feita pela Lei de Acesso à Informação. A ONG Transparência Brasil, a diretora de operações da ONG, Juliana Sakai, afirma que, embora não exista nenhuma proibição sobre essas doações aos governos, essa resposta do governo federal de que não houve dispêndio orçamentário para veicular essas sobrecapas publicitárias levanta uma dúvida a respeito de quais foram as contrapartidas dadas às revistas pelo governo federal. As revistas podem ter um ato de bondade e querer encampar essa campanha do governo federal gratuitamente? Está sobrando dinheiro, A gente sabe que não. Então, assim, é um pouco... É bem estranho dar margem para pensar por que essas publicações não cobrariam por isso. Quais são os interesses por trás disso? Muito improvável que as empresas simplesmente estejam alinhadas 100% com o governo federal e queiram abrir mão da sua capa semanal para dar espaço para o governo federal em troca de nada, Que elas ainda vão ter um custo de imprimir isso. A gente falou sobre isso no programa há cerca de um mês. Na época, inclusive, o deputado federal pelo PP de Santa Catarina, Esperidião Amin, chegou a afirmar no plenário da Câmara dos Deputados e depois em entrevista à Gazeta do Povo que gostaria de esclarecimentos da Presidência da República a respeito dessas publicidades feitas nas capas das revistas mencionadas, e ele chegou a ironizar, inclusive, dizendo que o governo desistira da votação da reforma da Previdência, mas se esquecera de cancelar os boletos de pagamento às revistas mencionadas. E na tela a gente vê essa que foi a sobrecapa publicitária, trazia a imagem de um menino com a frase: reforma da Previdência hoje para ele se aposentar amanhã, Madá. Bom, Thaisa, a resposta oficial, não vamos duvidar. Mas eu queria dizer assim, para todo mundo aí que está me assistindo, que eu estou muito feliz, porque estou chegando a essa altura da minha vida vendo coisas novas que eu nunca tinha visto antes. Foi a primeira vez em 22 anos de jornalismo, vou completar 23, que eu vi um órgão de imprensa dar uma capa extra impressa com publicidade para alguém que a publicidade fez a outra pessoa, é a publicidade da outra pessoa. Nunca eu tinha visto, nunca tinha ouvido falar.
Nunca tinha ouvido falar, nunca tinha ouvido falar. Eu já tinha visto, que eu já vi, inclusive eu já negociei campanhas de saúde de crianças que estavam morrendo, por exemplo, na África, mas a gente fazia o material, fornecia o material completo e ele só era distribuído junto com a edição. Agora, isso eu nunca tinha visto, realmente muito interessante, porque geralmente quando aderem a uma campanha por acreditar nela, os órgãos tendem a fazer o próprio editorial. Realmente estou muito feliz de chegar na minha idade, vendo o mundo ainda trazer novidades para a gente, sobretudo a política, né? Amanda, assim, como reiterou a Juliana Sakai, da ONG Transparência Brasil, ela afirma que, embora não exista nenhuma ilegalidade nessas doações, a gente viu várias delas, por exemplo, acontecendo desde o ano passado na Prefeitura de São Paulo, sob a gestão de João Dória. Só que ela diz que essas doações têm que ser feitas com total transparência, tanto por parte do governo federal, como por parte das empresas que fazem a doação. Porque, segundo ela, é preciso que o público, que as pessoas saibam o que de fato está em jogo, né? E se essas questões não levantam outras contrapartidas a respeito da possibilidade da empresa em questão, no caso das empresas, terem recebido uma contrapartida do governo federal. Essa é, portanto, a avaliação da Juliana Sakai, ela que é diretora de operações da ONG Transparência Brasil. E aí a gente viu também, essa é uma resposta, portanto, oficial. Na época que a gente veiculou essa reportagem, no dia 19 de fevereiro, lá atrás, há um mês, quando houve o anúncio de que a reforma da Previdência não seria mais votada, a orientação da Secretaria de Comunicação foi justamente para que a gente buscasse essa informação sobre o valor gasto com essa publicidade via Lei de Acesso à Informação, que é um serviço disponível a todos os cidadãos. A gente encaminhou, portanto, esse pedido via Lei de Acesso à Informação. Existe um prazo legal, né, de resposta que pode chegar a 30 dias e o governo, então, respondeu no último dia do prazo legal, no dia 23, agora na sexta-feira, com essa resposta oficial, afirmando que as capas, sobrecapas publicitárias das revistas em questão foram por iniciativa das editoras e ocorreram, portanto, sem dispêndio orçamentário. Madá. Ok, Thaisa, muito obrigada pela participação. Até amanhã, então. Tudo isso a gente vai ver daqui a pouquinho no blog A Protagonista. Eu, pessoalmente, considero errado a ONG Transparência Brasil equiparar esse tipo de doação. As doações foram feitas na Prefeitura de São Paulo porque elas tinham um processo legal documentado antes, e essa doação realmente é algo inédito na história do Brasil. Eu nunca tinha visto. As doações que a gente viu aqui na Prefeitura, elas têm par em outros locais do Brasil. E, enfim, é por isso que as ONGs internacionais penam tanto por aqui. A criatividade do brasileiro não é páreo para ninguém. Thaisa, um beijo, até amanhã. Até amanhã, pessoal.